Olá! Se estás a ver este vídeo, mas não viste o vídeo anterior onde eu falo sobre este tema, eu vou deixar aqui o link para que tu possas ir ver, porque é super importante, porque este vídeo vai ser a continuação do vídeo anterior. No vídeo anterior eu tive-te a falar um pouquinho sobre os padrões que muitas vezes emergem nos relacionamentos, o quanto os relacionamentos nos permitem a ativação das nossas feridas emocionais para que elas possam ser curadas, como nós percebermos de onde é que vem a origem, onde é que está a origem destas situações que nós estamos a viver, a relação que muitas vezes estas feridas têm com as nossas vivências da infância, e agora eu gostava de ir um pouquinho mais longe, um pouquinho mais para trás. Mas para concluir a ideia que eu estava a colocar no vídeo anterior, então quando nós percebemos que, por exemplo, temos uma determinada ferida em relação ao nosso pai ou à nossa mãe, e posso-vos dizer que isto é super natural que aconteça, as nossas relações mais kármicas tendem a ser as nossas relações familiares. Isto porquê? Porque a família que nós escolhemos ou a família que nos foi atribuída é a família perfeita para que nós possamos limar as arestas que viemos cá limar, para que nós possamos resolver assuntos pendentes do passado, para que nós possamos perdoar, às vezes, aqueles que foram grandes inimigos em vidas passadas. Por isso, é muito natural que estes padrões emerjam e que sejam ativados na nossa família. E o que é que eu gostava de te dizer em relação a isto? Repara, se nós pensarmos que a nossa família não é a nossa família por acaso, e se nós pensarmos que nascemos ali naquele contexto, porque aquele é o contexto perfeito e mais indicado para aquilo que são as vivências que nós viemos cá para ter nesta vida em concreto, que aquele é o contexto mais perfeito, alinhado com o nosso propósito para esta vida. Então fica muito mais claro perceber o porquê que muitas vezes nós entramos nesta vida e nós já estamos a ter aquelas vivências e aquelas dificuldades. E por isso é que depois, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos encontrando aquelas dificuldades também noutros contextos, como eu falava no vídeo anterior, como nos relacionamentos. Porquê? Porque é algo que nós trazemos para resolver, é algo que nós trazemos para curar. Aqui a ideia não é dizer, mas eu tenho este problema na minha relação agora enquanto adulta porque a culpa é do meu pai, porque se eu não tivesse vivido aquilo na minha infância eu não teria isto. Não, esse pensamento não está correto, a meu ver, claro. Porque se eu também já tive aquelas experiências, porque aquelas eram exatamente as experiências que eu precisava ter para curar aquilo que eu vim curar nesta vida. Então, obviamente que nada disto, a meu ver, é aleatório e tudo aconteceu realmente com um determinado propósito. Agora, mesmo que eu não saiba que propósito é esse, eu diria que é super importante eu predispor-me a ir mais fundo dentro de mim e a perceber exatamente o que é que está ali disponível para mim. Então, por exemplo, quando eu observo e quando eu revejo a forma como eu fui educada pelos meus pais, no exemplo que eu estava a dar antes, estávamos a falar ali de uma mulher e da questão com o seu pai, mas cada um de nós, quando faz este raciocínio de revisão da forma como foi educada pelos seus pais, é importante que façamos também esta pergunta a nós mesmos. O que é que eu pude desenvolver em mim apenas, única e exclusivamente porque eu fui criada, fui educada naquele contexto específico familiar em que eu vivi. Então, quando eu me começo a perguntar qual foi a maior aprendizagem que eu tive com a minha mãe, qual foi a maior aprendizagem que eu tive com o meu pai, o que é que eu aprendi com eles, por exemplo, em relação aos relacionamentos, o que é que eu aprendi, qual é a principal influência que eu sinto que a minha mãe foi para mim na minha forma de amar, na minha forma de estar em relação, e o meu pai. Então nós começamos a abrir aqui todo um campo de informação que nos vai permitir conhecermos-nos muito melhor e de uma forma muito mais profunda. E qual é o objetivo? Porque é que eu estou aqui a sugerir-te que faças esse exercício? Porque relacionamentos é dos temas que mais me aparecem em consultas. É dos temas que eu observo que é assim, muitas vezes dos mais destabilizadores. Aliás, mesmo agora em toda esta fase que estamos a viver, há muita pressão que está a ser colocada sobre os relacionamentos, porque a partir do momento em que nós optamos por partilhar a nossa vida afetivamente com alguém, estejamos ou não estejamos a habitar o mesmo espaço com essa pessoa, que não é o mais relevante para o que eu estou a dizer, é quase como se já houvesse um compromisso de alma para que determinadas coisas pudessem ser ativadas. É como se nós disséssemos que sim, é como se a minha alma fizesse um acordo com a alma daquela pessoa e nós disséssemos, ok, bora trabalhar juntos.
E é isto que nós muitas vezes não vemos, é isto que nós muitas vezes não percebemos. O potencial tremendo de cura que um relacionamento tem. Então, quando nós começamos a fazer estas pontes entre a forma como eu me sinto nesta relação e aquilo que são as minhas dores e as minhas feridas da infância, eu começo a perceber que realmente há aqui coisas que eu preciso de curar. Muitas vezes estas feridas da minha infância, elas não vêm só daqui, elas já vêm mais lá de trás. Então é por isso que nós, ao entrar numa determinada família, vamos entrar numa determinada família já alinhada com aquilo que são as dificuldades que eu trago e a minha proposta interna de cura para esta vida. E eu garanto-te que se tu começares a olhar para a tua vida, para os teus relacionamentos, para a forma como tu te sentes com determinadas pessoas, se começares a rever a tua infância, a tua relação com os teus pais, partindo deste pressuposto de que tudo, exatamente tudo o que tu estás a viver, o que tu viveste, o que tu estás a experienciar e o que tu experienciaste aconteceu e se fez presente para que tu pudesses crescer e evoluir, bom, é incrível. É incrível o quanto a nossa visão se transforma, o quanto há um sentimento de compaixão muito maior por todas as pessoas que estão a fazer parte desta nossa história e deste teatro que andamos aqui todos, de alguma forma, a fazer uns com os outros. Porque é quase como se tudo fosse um contexto e tudo fosse um cenário para o nosso crescimento. E é realmente maravilhoso. Então, e eu não estou a dizer, atenção, que nós não possamos ter vivido muitas situações difíceis, como eu própria vivi imensas situações, talvez num outro vídeo eu falo contigo sobre isso, na minha própria infância. Mas não quer dizer que tudo tenha sido cor-de-rosa, é claro que não foi. Agora, é termos uma visão mais elevada em relação ao motivo pelo qual aconteceu o que aconteceu. Então eu vou ressignificar a minha experiência, eu vou olhar para ela com um outro olhar e o simples fato de eu olhar para a minha experiência com um outro olhar vai-me permitir eu ver aquilo que eu nunca vi. Porque às vezes o que precisa de mudar não é a experiência, não é a situação, não são as pessoas, mas é o meu olhar sobre a situação. E quando eu me permito realmente abrir os olhos para ver o que é que aquela situação tem ali para mostrar, é mágico, é incrível. Faz, por favor, esta experiência contigo, principalmente se estiveres a viver aí alguma situação desafiante na tua vida, dentro do relacionamento que estiveres a viver. Se não estiveres a viver neste momento nenhum relacionamento, eu sugiro que faças este raciocínio em relação àqueles que foram os principais relacionamentos da tua vida, os mais significativos, e depois olha também para o relacionamento dos teus pais e para a forma como tu te relacionaste ou relacionas com os teus pais e procura aqui os pontos de ligação, porque eu tenho a certeza que vais ficar impressionada com aquilo que vais poder descobrir sobre ti e sobre o potencial de cura e de transformação que está aí disponível para ti. Eu depois farei outro vídeo a falar sobre técnicas específicas que tu poderás começar a utilizar para começar a potencializar esta cura e este processo interno de resolução de tudo aquilo que sejam estes conflitos. Agora, a mensagem principal que eu gostava de deixar-te neste vídeo é que nada é por acaso. Por isso, seja lá o que for que tu sintas, seja lá o que for que estejas a sentir e que se manifeste muitas vezes nos teus relacionamentos, tem uma ligação com aquilo que é a tua história e com aquilo que tu podes neste momento curar. É um bocadinho como se os véus fossem sendo levantados na medida em que nós podemos olhar para eles e que nós podemos resolver essas questões. Por isso, é mesmo de aproveitar e de abençoar todas as pessoas que estão na nossa vida e que nos permitem fazer esta jornada dentro de nós. Eu costumo dizer muitas vezes a brincar que nós poderíamos pagar a estas pessoas da nossa vida pela terapia informal que estamos a fazer com elas e paguemos ou não paguemos, é super importante nós sabermos ter a gratidão e sabermos reconhecer que estamos todos aqui a viver uma experiência e que é como se de alguma forma nós nos oferecêssemos para fazer estes processos uns com os outros e que estamos a trabalhar efetivamente para o nosso crescimento, porque fica tudo muito mais fácil e fica muito mais fácil nós depois termos a visão realmente do que é que está por detrás da situação e do que é que talvez ainda não estejamos a ver. E às vezes nós dizemos, mas eu já fiz tudo, e às vezes é exatamente aquela coisa que nós não fizemos que nos vai trazer a compreensão que nós estamos a precisar naquele momento na nossa vida. Um grande beijinho
Espero que este vídeo tenha sido útil para ti. Se foi útil para ti, deixa por favor o teu gosto, partilha este vídeo com as tuas pessoas, principalmente com aquelas que sejam tocadas por este assunto, e vemo-nos em breve. Tchau, tchau. Muito obrigada por estares aí e até breve.